Vamos lá, né? Fazer mais uma sessão aqui respondendo o Anki, agora no UOL. Tô voltando aqui a responder o UOL, tá complicado, mas vamos tentar. Vou tentar responder aqui por 30 minutos, mais ou menos, e ver como é que a gente se sai. Estudar agora. Então vamos lá. Fratura pélvica está relacionada à lesão da uretra na sua porção. Então eu tenho a lesão, a uretra dividida em algumas porções, né? Desde que sai da bexiga. A porção que passa pela próstata, a porção que passa por uma musculatura, chamada de membranosa, depois a porção que passa pelo bulbo e istmo, a porção peniana, né? E se eu tiver fratura na pelve, eu vou ter a afetação dessa parte que é posterior, né? Da uretra posterior, mas que é mais superior anatomicamente, digamos assim, mas também é posterior, porque a uretra faz esse caminho posterior. Então, a uretra posterior vai estar afetado, o hematoma da fratura desloca a próstata para cima e secciona o segmento membranoso. Por que, que o hematoma da fratura desloca a próstata para cima? Porque até nessa região aqui eu tenho peritônio, então se eu tiver lesão, fratura pélvica e sangramento retroperitoneal, eu vou deslocar a próstata para cima. Então, se eu tiver lesão da uretra na porção posterior, se eu fizer um tato retal nesse paciente, eu vou poder sentir, identificar a cefalização da próstata, né, o que é muito interessante. Síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 e 2, né, então na tipo 1 eu tenho aspectos principais de tratamento. Então na tipo 1 eu vou ter deficiência total da glucuronil transferase, a enzima que é necessária para transformar, né, a bilirrubina indireta em direta, né? E na tipo 2 eu vou ter uma deficiência parcial. Então a tipo 2 ainda é compatível com a vida, né? O meu paciente vai ter ali bilirrubina indireta alta, bilirrubina total alta, mas ele ainda consegue viver, né? Inclusive esse é um paciente aí adolescente que vai acabar apresentando icterícia. E no caso é bilirrubina direta, né? Se não me engano, né? O problema é na conjugação. O problema na conjugação, o predomínio é de bilirrubina indireta. Não é isso? É isso, acho que é isso, né? Não é na excreção, aqui é conjugação mesmo. E no caso, e aí o tratamento aqui dá para tentar induzir a enzima, a glucuroniltransferase, usando o fenobarbital, né? E no caso da deficiência total, só tem uma maneira de fato corrigir o problema, que é com transplante hepático, né? Com um novo tecido, com capacidades de síntese. Então, morte precoce nesse paciente aqui por kernicterus e bilirrubina indireta altíssima, chegando a 45 miligramas decilitro. E aqui vou ter certa bilirrubina direta, né? Porque a deficiência é parcial, mas a bilirrubina indireta é de 6 a 20. E aqui o fenobarbital eu consigo induzir a enzima. Drogas para tratar Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina. Eu posso usar vancomicina, né? Vancomicina e as fluoroquinolonas, aqui tá novas porque no momento, 2017 foi feito isso aqui. Elas são os mais novos mesmo, né? As quinolonas respiratórias, fluoroquinolonas respiratórias, mas vancomicina aqui é a opção sugerida. Os antagonistas de canal de cálcio de tipo tal são seletivos para musculatura lisa, né? Então, que tipo de canal de cálcio a gente tem? De antagonista de canal de cálcio, a gente tem os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. Né? Os não dihidro são os que atuam diretamente sobre o coração, e os dihidropiridínicos atuam sobre a musculatura lisa. Né? Então, dihidropiridínico, célula muscular lisa, as dihidropiridinas, então, são as que estão relacionadas a esse mecanismo. Essa aqui a gente não responde. Diminuição da acuidade gustativa é hipogeusia, né? Hipogeusia é diminuição, ageusia é ausência, e distinto do real, né? Se eu estimulo com sabor salgado e o paciente sente doce, é parageusia. No exame físico e neurologia, explique o estupor enquanto estado de consciência. No estupor, então, eu tenho que fazer um estímulo muito forte, meu paciente
tem uma breve resposta ao estímulo, ele acorda rapidinho com o estímulo, mas depois ele volta a dormir, né? Deixa de responder outra vez. Então só acorda transitoriamente frente a estímulo doloroso ou intenso, está depois do estado sonolento. Então vou ter lucidez, confusão, obnubilação, obnubilação e coma, além do estupor, né? Obnubilação, estupor, coma. Paciente abaixo está pronunciando a letra A, diagnóstico, né? Então, tá pronunciando a letra A e aqui não está abrindo, né? Então, ele tem uma queda aqui do lado direito. Então, o diagnóstico é paralisia do nervo hipoglosso do lado direito, né? Lesão do nervo hipoglosso ou do nervo vago, né? Pode ser na raiz sensitiva ou na raiz motora. Lembrar que o nervo hipoglosso aqui recebe esse estímulo. Não, pode ser motor também. Aqui ele faz função motora, né? Os dois fazem função motora integrada aqui para essa musculatura. A abordagem de hematoma craniano com desvio de linha média maior ou igual a 5 milímetros em paciente sintomático, é craniotomia descompressiva, né? Então, desvio de linha média maior do que 5 milímetros, sintomático, craniotomia descompressiva. O que a gente vai fazer se ele for assintomático, se ele não for sintomático? Várias outras medidas, né? Elevação do cabeceira, 30 graus, 30, 45 graus. A gente vai fazer bloqueio neuromuscular ou sedação. A gente vai tentar fazer manitol, talvez. Vai fazer derivação, né? Vai fazer ventriculostomia com derivação, que é a drenagem licórica, né? Utilizando válvula, a válvula que estabelece para mim ali qual que vai ser a pressão que eu quero ter dentro dos ventrículos. Muito interessante esse conceito. Então, e aí a cada X de pressão, né, segundo o que eu estabeleci, a válvula abre e permite que o líquido seja drenado. Que mais que eu posso fazer nesse paciente? O manitol, hiperventilação com redução agressiva do CO2, né? O CO2 que faria vasoconstrição. Que mais? Induzir coma com fenobarbital, com barbitúricos. Não sei se necessariamente fenobarbital, mas com barbitúricos. E a craniotomia, que é nesse caso aqui, né? Desvio de linha média maior ou igual a 5 milímetros em paciente sintomático, ou então maior do que 15 milímetros em paciente assintomático. Também vou fazer craniotomia para reduzir aí a pressão intracraniana. E aqui eu vou adicionar no tratamento do meu paciente a abordagem do hematoma, né? Mas eu vou adicionar no tratamento do meu paciente a fenitoína por uma semana, na primeira semana, né? Porque ela diminui convulsões nesse período, né? Então, é um neuroléptico, vai diminuir a incidência de convulsões. Assimetria uterina palpação relacionada com crescimento uterino assimétrico decorrente da implantação ovular, né? Então eu estou tentando palpar o útero ali, eu consigo sentir ele mais do lado direito, por exemplo, né? Trata-se do sinal de Pisca-Seck, que é um sinal de probabilidade de gravidez e não certeza, né? Sinal de probabilidade de gravidez. São pares crânios motores, então vamos começar do 3, né? O óculo motor é um par motor, o troclear é um par motor, o abducente é um par motor, o nervo periférico é um par motor, vestíbulo coclear não. Aí, hipoglosso é um par misto, não necessariamente motor, não exatamente motor. Nervo vago também, né? Nervo espinhal, aí sim é motor. E hipoglosso é misto também, se não me engano, né? Não é. Então, óculomotor, troclear, abducente, aqui tira o facial, porque ele também é sensitivo, né? 2/3 anteriores da língua, na região da orelha, sensitivo nesse sentido. Aí, espinhal e hipoglosso, os movimentos da língua, né? Claro. A avaliação do seio carotídeo corresponde majoritariamente à função do nervo craniano, né? Nervo craniano 10, né? O nervo vago. Funções dos gânglios basais. Funções dos gânglios basais é modular os movimentos finos, né? Fazer movimentos automáticos, como os movimentos do braço na marcha, por exemplo. Modular o tônus, né? Modular o tônus da resposta. Movimento fino. E que mais? Estabilizar, né? A movimentação. Gânglios basais.
substância negra ali. Alguns movimentos involuntários, né? Reações mímicas e reações de defesa. Então, movimentos voluntários, modular os movimentos voluntários, modular o tônus, produzir alguns movimentos involuntários e movimentos associados, né? Movimentos associados, balançar braços ao caminhar. Vou colocar isso para 4 dias. O paciente foi atendido no pronto-socorro após colidir com sua moto contra a traseira de um carro. Após a estabilização inicial, realizou uma radiografia simples de tórax que mostrou a opacidade na metade inferior do pulmão, com pequeno velamento do seio costofrênico e fraturas da 9ª a 12ª costela, todas alterações do lado direito. Com base nessa situação hipotética, auxiliar a alternativa que apresenta a melhor conduta: analgesia e fisioterapia respiratória. Analgesia, administração de antibiótico, analgesia, fisioterapia respiratória, administração de antibiótico, redução das fraturas da costela e fixação com síntese metálica. Isso aqui nunca se fará na vida, né? Redução de fratura de costela e fixação. Bom, não se fará nesse contexto. Pequeno velamento do seio costofrênico, talvez a gente não tenha aqui e não vai fazer drenagem, né? Aí, administração de antibiótico, exatamente por quê, né? A gente não está vendo aqui se o paciente, opacidade na metade inferior do pulmão. O Elias, doutor Elias Pinto, sugeriria que com certeza que a gente vai fazer a administração desse antibiótico, mas no Medicurso não tem essa ideia, né? No Medicurso a gente tem analgesia e fisioterapia respiratória. Paciente com fraturas de costela, ele vai precisar fazer fisioterapia respiratória, inclusive é a pedra angular do tratamento, mas não necessariamente a administração de antibióticos. Vou ficar com a letra B, e a alternativa B está correta, né? Quadro de provável quadro de contusão pulmonar com tórax instável, qual é a conduta inicial? Analgesia e suporte de oxigênio. Devo pesquisar hipertensão mascarada em pacientes em que eu fiz as minhas medidas de consultório, né? Fiz minhas medidas de consultório, ele teve PA menor que 140/90 nas duas medidas, em 2 consultas, mas ele apresentou lesão de órgão-alvo, né? Então fui fazer ali acidentalmente uma pesquisa para lesão de órgão-alvo, fazer uma fundoscopia no meu paciente por algum motivo, e eu consigo identificar estreitamento arteriolar, por exemplo, lesão grau 1 de Kate Wegeners. Pacientes com valores ambulatoriais normais de PA que apresentem lesões de órgão-alvo. Prevalência de 13% nesses pacientes, né? Difícil identificar, né? 13% das pessoas, 13% dos meus pacientes vão ter 13% dos pacientes com lesão de órgão-alvo vão ter tido hipertensão mascarada, né? Uma grande pena. O paciente se tranquiliza muito ao ir ao hospital e ele... É melhor eu identificar a hipertensão do jaleco branco, pedir o mapa e ele não ter hipertensão, né? Do que eu não conseguir identificar a tensão arterial elevada do meu paciente, né? Essa é uma grande mazela aí. Então eu vou pedir mapa para ele, né? Eu vou pedir mapa ou MRPA nos grandes centros em que eu puder pedir o mapa, vai ser pedido o mapa. A causa mais frequente de insuficiência renal terminal do Brasil é hipertensão arterial sistêmica, né? Nefroesclerose hialina. Nefroesclerose hipertensiva, que é a nefroesclerose hialina, né? Lógica do procedimento para avaliação do reflexo do seio carotídeo. Aqui eu vou fazer avaliação do reflexo do seio carotídeo. Aqui eu vou fazer massagem no seio carotídeo e verificar o pulso, né, do meu paciente. Manobra vagal, massagem carotídea, um lado só. Se fizer nos 2, sincopa, leve, cuidadosamente, 5, 10 segundos. E eu vou verificar o pulso do meu paciente, vai ter caído. Aqui tem o vídeo aqui, né? Ó, aqui ele está com frequência cardíaca elevada, não dá pra ver desse jeito aí, ó. Mas aqui ele está com frequência cardíaca elevada, né? E aí a pessoa que está gravando vai descer, fazer a massagem. Olha que beleza. Vai descer, fazer a massagem, né? Olha, com tranquilidade, de leve, por alguns segundos. Aqui, ele fez aproximadamente uns 5, 6 segundos, talvez. E aí, vai mostrar o monitor. Ele estava com 240 ali, ó. Foi caindo de novo, voltou a subir, né? Mas é assim que faz o teste. Ao invés de medir pressão intraabdominal, posso estimá-la através de um catéter vesical, fazer o cálculo, né? Medição intravesical. Paciente que
passa por hepatectomia total, pode esperar no máximo até X tempo por transplante, né? Até 36 horas ele pode esperar por transplante. Esse paciente com lesão grau 6, né? Avulsão completa do pedículo vascular, vai fazer hepatectomia total e aí ele vai ter um tempo de espera no máximo 36 horas. Eu acho que em outras condições também, né? Em outras condições, aí, condições de falência hepática, mas a gente não estudou essa parte ainda. No TCS, se não houver redução da PIC com cabeceira elevada ou bloqueio neuromuscular e sedação, devemos usar manitol. A dose é de 0,25 a 1 grama por quilo a cada 4, 6 horas, né? A dose do manitol. Agora, está faltando aqui algo que é a drenagem licórica. A drenagem licórica podia funcionar muito bem para esse paciente, que eu não consigo manter, né, a PIC com cabeceira elevada e nem com bloqueio ou sedação, bloqueio neuromuscular ou sedação. Mas 4 a 6 horas é o tempo entre as doses do manitol. Resposta esperada no reflexo do seio carotídeo, a redução da frequência cardíaca e talvez a PA. Né? Redução da frequência cardíaca, redução da frequência de pulso e redução da PA. Modificações osteoarticulares maternas da gravidez. Então a minha paciente vai ter uma lordose fisiológica, né? Uma acentuação da lordose. Essa acentuação da lordose é mais para ela equilibrar a barriga. E marcha anserina, começa a caminhar igual pinguinzinho, como disse o Vinícius Ayup. Marcha anserina igual pinguim, 10 para as 2. Legal. Na reanimação neonatal, devo utilizar saco plástico no RN se ele tem menos de 1.500 gramas, né, muito baixo peso ao nascer, ou se ele tem menos de 34 semanas. Menos de 34 semanas, aí, ou menos de 1.500 gramas, talvez. Né? Tratamento sintomático da angina instável. Isordil, né, de nitrato de isosorbida. O Isordil. No exame físico, o aparecimento de tal ruído se relaciona com miocardiopatia hipertrófica. Quarto ruído, né? Quarto ruído é a minha aurícula se contraindo ali, o volume auricular, aquele restinho de volume auricular sendo jogado para uma parede dura, quarto ruído. Além disso, vai alterar choque apexiano intenso, pulso bisferens, pressão venosa jugular quando há proeminente. O nervo craniano 12 é o hipoglosso, que tem a função de movimentação da língua, a função motora. Data da última menstruação, 11/5/2022, quando é que nasce, né? Data provável de parto, deixa eu usar a regra de Nageli. E aí, né, se eu somar 7 ao dia 11, eu vou ter dia 18. Então, o dia 18 vai ser o dia. E do 5 eu diminuo 13, né? Então, 18 de fevereiro de 2023, né? No ano que vem. 18 de fevereiro de 2023. Na miocardiopatia dilatada, o tratamento que aumenta a sobrevida, né? O tratamento de segunda linha é a espironolactona. Espironolactona, né? Vai ajudar bastante. Poupador de potássio, espironolactona. Quem inerva o colorido é o nervo abducente. Paciente que após trauma apresenta perda temporária da função neurológica com amnésia e confusão com perda temporária da memória. Geralmente resolve-se antes da chegada do paciente na sala de emergência. A amnésia retrógrada é a regra. Diagnóstico aqui é concussão leve. Né? Eu vou fazer tomografia nesse paciente com alguns parâmetros. Né? Então, se ele tiver diminuição do Glasgow, né? Então ele chegou ali para mim, está falando que ele vai ter perda da função neurológica, mas vai recuperar. Ele chegou para mim, a gente vai manter ele em observação ali por algumas horas e esse paciente derruba o Glasgow, né, com a queda maior do que 3, tomografia. Glasgow menor que 15 em 2 horas, tomografia. Amnésia retrógrada maior que 15 minutos, tomografia. Ou maior que 30 minutos, né, tomografia. Mecanismo perigoso, que não vai ser o caso desse paciente. Tomografia, né, atropelamento, queda da própria altura, etc. Mais de 2 episódios de vômito, sinais de fratura da base do crânio. Né? Então, concussão cerebral, se coma menor do que 6 horas, leve. Não, isso aqui é LAD, né? Isso aqui é para LAD. Se coma entre 6 e 24 horas, grave. Isso aqui eu vou apagar. Isso aqui eu vou apagar porque isso aqui não tá legal.
IAM inferolateral supradiast em D2, D3 AVF, né? Caras inferiores, ínfero. E lateral V5 e V6, né? V5 e V6. Aí lateral baixa, né? Se fosse lateral alta seria D2 e AVL, D1 e AVL, perdão. Antibiótico, profilaxia com cefazolina deve ser iniciada tanto tempo antes da cirurgia, né? 60 minutos, 1 hora antes da cirurgia. Isso não é feito no hospital regional, ou pelo menos não que eu tenha visto até o momento. Lógica do procedimento para avaliar função motora do nervo hipoglosso, como é que eu faço, né? Aí agora sim, né? Agora sim são os reflexos, agora sim é o tocar. Função motora do hipoglosso. É pedir para o paciente fazer né? Pedir para o paciente abre a boca e faz eu vou desviar a úvula para o lado afetado. Lógica do manejo do paciente com lesão abdominal por arma branca. Então, o paciente está instável hemodinamicamente, peritonite ou choque. Instável hemodinamicamente, peritonite ou evisceração, aqui que é o choque já no primeiro ponto, laparotomia. Qualquer dessas condições, laparotomia. Não está? Então tá bom. Então não está. Mas ele tem uma ferida por arma branca, né? Que abriu a pele minimamente. O que a gente vai fazer? Exploração digital. Exploração digital negativa, eu garanto que não foi perfurado ali o peritônio. Garanto que não foi... o peritônio está intacto? Garanto. Então, eu vou suturar meu paciente, analgesia, antibiótico profilaxia ali talvez, e alta. Eu não garanto, né? Então, eu tenho dúvidas ou foi perfurado. O que eu vou fazer com esse paciente? Ele está estável hemodinamicamente? Então, eu vou manter ele em observação, né? Observação por 24 horas, hemogramas seriados, né? Hemograma para eu olhar para hemoglobina, né? A hemoglobina dele não pode cair mais do que 3, né? Então, eu vou fazer hemograma seriado de 8 em 8 horas e exame físico seriado de 8 em 8 horas. Se ele apresentar ou queda maior que 3 gramas por decilitro da hemoglobina, ou então sinais de irritação peritoneal, eu vou abrir, né? Se ele apresentar essas duas coisas, eu vou abrir. Se ele não apresentar essas duas coisas, eu vou mandar ele para casa. E a sutura? E a ferida? Sutura, né? Ferida, sutura. Ferida, sutura. Sutura ferida, sutura os tecidos, bonitinho. E manda para casa. Agora, como é que é na prática isso daqui? Tem que estar vendo. Estuda os agentes das principais doenças antemáticas da infância. O sarampo é produzido por quem? O sarampo? Paramyxovírus, né? Paramyxovírus RNA. Aí o sarampo, um bebezinho com sarampo. Amaurose, conceito. Amaurose fugaz é a cegueira transitória. Amaurose é a cegueira, de fato, né? A perda da visão. Cegueira, perda completa da acuidade visual. Na reanimação neonatal, devo proceder com intubação orotraqueal. C. 4 condições. Não me lembro das 4 condições, não. É difícil, né? Tem um fluxograma bem estabelecido aqui para reanimação neonatal e eu estudei ele só uma vez, a gente vai se lembrar agora. Então, ventilação com pressão positiva com máscara falhar, frequência cardíaca do RN menor do que 60 bpm, neonato banhado em mecônio não vigoroso e hérnia diafragmática garantida, né? Hérnia diafragmática do RN. Né? Mas eu acho que as grandes ideias aqui é lembrar do VPP falhar e frequência cardíaca menor do que 60. Dá uma olhada nas drogas abaixo. Dioxina, geotiazem, dimeticona, dipirona, vitamina, efavirenz, fenticonazol, fluconazol, fluoxetina, furosemida, gabapentina, haloperidol, hidralazina, hidrocortisona, hidroxicloroquina, hidroxizina, labetalol, né? Então são drogas aqui grau B talvez, né? Drogas classe C na gravidez. Diagnóstico diferencial do sopro holossistólico. Sopro holossistólico por toda a sístole. Insuficiência, né? Insuficiência mitral, insuficiência tricúspide e talvez aí holossistólico, estenose, né? Talvez estenose, mas
Estenose vai ser mesosistólico, né? Insuficiência, mas insuficiência mitral ali. Comunicação interventricular contínua, né? Se o sopro holosistólico for contínuo, né? Ele não parar na diástole também. Holocisto diastólico. Indicações de toracotomia imediata em centro cirúrgico no trauma. Como é que a gente vai identificar, né? Tá 6 aqui, mas eu vou colocar um CIT 2, né? CIT 3 de 6. Isso aqui era para prova, não precisa a gente saber exatamente todas as indicações. Basta saber algumas aqui. Vamos colocar um CIT 3 de 6. E vou citar aqui hemotórax massivo, né, com saída de sangue maior do que 1.500 ml, ou maior do que 200 ml por hora a cada 2 ou 4 horas, olhando para 2 ou 4 horas, né, então se em 4 horas sair mais de 800 ml, por exemplo, a gente vai abrir. Lembra que esse paciente vai estar com dreno. Hemotórax massivo, necessidade de transfusão sanguínea contínua, né, no hemotórax massivo. Se eu tiver lesão traqueobrônquica importante, eu vou também abrir. Se eu tiver ferida por arma branca, né, ferida penetrante do tórax com taponamento, também vai fazer toracotomia para corrigir. Então, hemotórax maciço. Lesões penetrantes da parede anterior com taponamento. Esse daqui vamos gravar aqui. Traqueobrônquicas extensas, né? Vamos deixar aqui uma evidência de perfuração esofagiana, porque é óbvio, né, que se não abrir vai dar peritonite, vai dar mediastinite, peritonite não, né, vai dar mediastinite. PA normal, 120 de PA sistólica, 129, 120 a 129, 80 a 84. 80 a 84. 129, 80 a 84, PA normal aqui. Descreva a participação do nervo oculomotor na contração pupilar. Descreva a participação, difícil, né? Uma pergunta muito aberta. Aqui a gente vai separar esses cards aqui de neuro, semioneuro, para poder participar melhor das aulas da nossa doutora Gabriela Medina, que vai me dar as aulas de cirúrgica, né, de clínica cirúrgica prática, mas a gente sabe que é através do gânglio ciliar que a gente vai ter, né, o núcleo do nervo oculomotor enviando fibras para o gânglio ciliar, e dali a gente vai ter a inervação da íris, a inervação da pupila, né, no músculo constritor da pupila. E a gente sabe também que em situações de descarga simpática, essa pupila alarga. Situações de descarga parasimpática, essa pupila diminui, né, faz miose. Fibras parasimpáticas do núcleo 3, sinapse no gânglio ciliar, nervos ciliares e íris. Short ciliary nerve, aqui ó, o gânglio ciliar, em que a gente consegue ver o caminho, né, e vai até a íris aqui, constrição pupilar. Lógica do procedimento para avaliar a função do nervo 12, eu pedi para o paciente expor bastante a língua, né, oferecer resistência com o palito, obviamente, não com o dedo, com o palito, e pedir para ele movimentar contra o palito. É basicamente isso, né? Avalie o formato e volume, ofereço resistência, avalie força, né? Então, coloca a língua para fora e ofereço resistência aqui para ele. Compartimentos, cavidades anatômicas do abdômen, a cavidade peritoneal, do espaço retroperitoneal, e a cavidade pélvica, espaço peritoneal, né? Os órgãos intraperitoneais, espaço retroperitoneal e região pélvica. Em relação aos hematomas traumáticos de peritônio, essa é a alternativa correta. Em trauma de zona 1 nunca deve ser explorado. Mentira. Sempre deve ser explorado. Trauma de zona 3 sempre deve ser explorado. Depende. Traumas de zona 2 nunca devem ser explorados.
essa pode estar correta. Trauma zona 2 nunca devem ser explorados, né? Trauma zona 2, ali, a gente geralmente vai tomar decisão de conduta conservadora. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Trauma zona 1 e 3 sempre explorar pelo risco iminente de hemorragia grave. Não é bem assim. Trauma zona 1 sempre devem ser explorados. Hematoma zona 1 sempre deve ser explorados. E aqui, né, acho que a gente vai mais para responder no 1, né? Hematoma zona 1 sempre devem ser explorados, que é o hematoma, né? Que é o hematoma aqui, provavelmente da lesão de aorta ou veia cava. E aí zona 2 nem sempre são explorados, né? Os hematomas de zona 2, suprarrenal e 3 nem sempre são explorados. Devem ser explorados no trauma penetrante, nos casos de trauma contuso, em que há exsanguinação, hematoma em expansão, que justifica instabilidade, né? Então, é isso daí. Se eu abrir lá, se eu fiz a tomografia e daqui a pouco fiz outra tomografia, eu vi que o hematoma está em expansão, vamos abrir, né? Por que tomografia? Porque isso daqui não vai dar para eu avaliar com FAST, né? É retroperitoneal, está muito longe do que o FAST poderia identificar para mim. Modificações urinárias maternas na gravidez. Eu tenho um aumento de mais 50% da taxa de filtração glomerular, né? Eu tenho diminuição dos níveis séricos aí de ureia e creatinina. Eu tenho glicosúria, mamãe elimina a glicose, né? Portanto, aumenta aí as possibilidades dela fazer algumas infecções do trato urinário, sobretudo por bichos, né? Por agentes infecciosos que se utilizam da glicose. E tem mais uma aqui, né? Poliúria, talvez, nictúria. Compressão ureteral direita, leve a moderada, que ela pode fazer uma pielonefrite ali, certo grau de pielonefrose, hidronefrose, né? Hidronefrose, mais aumento da TFG, diminui ureia e creatinina, glicosúria fisiológica. Concedidor, sensação desagradável frente a estímulo. Experiência sensitiva desagradável relacionada a estímulos lesivos. Não necessariamente ser lesivos, né? Vamos lá, responder só mais 2 perguntas e acabou. Classe de antibióticos que alteram a síntese de membrana celular. Altera a síntese de membrana. Os beta-lactâmicos, né? Claramente. Os beta-lactâmicos. Eu vou ter os aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos, né? Cefalosporina está dentro dos beta-lactâmicos ali, aminoglicosídeos e polimixina B, mas polimixina B não altera exatamente a síntese de membrana, né? Ele ataca a estrutura da membrana. Que mais que a gente tem para mexer na membrana celular? Alanina, aminoglicosídeos e os... não me lembro, hein? Glicopeptídeos. Eu falei aminoglicosídeos, mas é glicopeptídeos e eu confundo essas duas classes, né? Beta-lactâmicos, glicopeptídeos e bacitracina. CYT2 aqui, um CYT2 aqui, né? Isso aqui era para fazer prova também. E eu não preciso saber se tá exatamente tudo, né? Talvez bacitracina, pouco falado aqui, então vamos de mudar aqui. CYT2. 30 minutos, errei. Essa não respondemos. Segundo a maioria das fontes, a gravidez inicia-se quando ocorre a implantação, né, a anidação. Lógica do procedimento para anamnese da dor, né? Então, lógica do procedimento, eu vou questionar o mnemônico, né? Antiguidade, localização, antiguidade é o início da dor, né? Localização, irradiação, características dessa dor, né? Se ela é uma dor empontada, se ela é uma dor encólica, se ela é uma dor muito, absolutamente intensa desde o início, aguda, desgarrante. Então, características dessa dor, intensidade da dor, qual que é a intensidade dela, uma escala de 0 a 10, a gente vai tentar usar a escala de 0 a 10, ou escala de dor que a pessoa já sentiu na vida, etc, né? Tem várias técnicas para fazer isso. Intensidade e
fatores atenuantes, exacerbantes ou desencadeantes da minha dor. Depois, a frequência em que essa dor aparece, a duração dos episódios de dor, quando chega a dor ali, quanto tempo que ela fica, quando tá doendo, não, dói só um pouquinho, não. Quando começa a doer, fica doendo umas 4 horas e depois passa, né? A duração, os sintomas acompanhantes dessa dor, se junto com essa dor vem uma febre, se junto com essa dor vem tontura, vem fadiga, vem um cansaço, se tem tosse, aí com dor pode estar tudo, né? Se está associado com alguma coisa, com algum outro sintoma, né? Se tem náusea, se tem vômito, uma dor de cabeça com náusea e vômito, né? Hemorragia subaracnoide. E se meu paciente fez uso de alguma medicação para aliviar essa dor, e se ele fez, qual foi o efeito, né? Qual foi o efeito da medicação? Talvez entre ali em atenuantes ou não, mas medicação é bastante importante fazer a busca. Alicia Fredusa aí. Frequência, duração, medicação, sintomas acompanhantes. Nome do medicamento, resposta ao medicamento e a dose que foi utilizada, né? Isso é claro. Aborto séptico com choque séptico geralmente é produzido por... Qual que é a classe de agentes que produz? Gram-negativos, né? Então 70% por gram-negativos. Gram-negativos? Gram-negativos. E 70% por gram-negativos. Vou usar metronidazol, clindamicina, né? O metronidazol queridinho da GO. 70% por gram-negativos e 30% por Clostridium difficile. Escherichia coli, Aerobacter, Aerogenes, Klebsiella, Proteus e Pseudomonas aeruginosa. Bom, acho que tá bom já, né? 36 minutos respondendo isso aqui. Não sei quantas perguntas foi que eu consegui fazer, mas já tá legal já. Temos 249 cards aí respondidos hoje. Para amanhã, 94.